Fala aí, galera do oitavo ano, tudo beleza com vocês? E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aula de geografia. Hoje praticamente é a nossa última aula usando a apostila aqui, né, de modo geral na unidade, né? A próxima a gente vai fazer uma revisão, porque hoje a gente vai fazer a correção das páginas 390 até a página 396, tá? Então é 390, 396, correção. E aí na próxima aula eu venho com uma revisão de tudo que a gente viu de importante no bimestre e até um pouco do que a gente falou no ano aí, de modo geral, para a gente encerrar o conteúdo de geografia no ano, tá bom, pessoal? Não se esqueçam de mandar aí também, né, os fichamentos, mapa mental, né, e o para finalizar, para a gente concluir bem a apostila nossa aí. Bom, vou começar aqui na 390 então, para fazer a correção. Vamos fazer a correção com bastante calma, certinho. Aí não se esqueça de colocar o certinho, tá? Não adianta nada você fazer o exercício e não corrigir, né, pessoal? Então a gente falou muito sobre a África, né, sobre os problemas aí da África, as questões culturais, as questões políticas, religiosas e assim por diante. Como eu falei para vocês, o filme Diamante de Sangue, quem assistiu, ajudou muito a entender as questões aqui de conflitos, nas áreas de conflitos na África, né? No continente todo, de modo geral, não só na África do Sul, mas em todas as áreas ali de conflito. Permite a questão da fome, da miséria, na questão da intervenção aí, né, de organismos como a ONU, diversos pontos importantes aqui a gente está citando. Aí o primeiro exercício era o seguinte, pessoal, observe os mapas a seguir. Tinham 3 mapas, a África político, a África regionalização, com base na localização dos países, e a colonização africana, com base no processo de colonização, né, que vem desde aí do século XVIII e XIX aí. Bom, aí tem a seguinte questão, faça uma análise sobre eles. É uma questão praticamente pessoal, só que você poderia debater, por exemplo, que o mapa político tem um tipo de divisão. O mapa de localização aqui, de regionalização, ele usa critérios ali de acordo com a geografia física, somando com a geografia política. Mas o mais chocante aqui é o mapa de colonização africana, que ainda remete ali como foi explorado o continente africano pelos povos europeus. Aí você pode até estar juntando aqui com a questão de história, que é a Conferência de Berlim, que foi o principal responsável pela essa fragmentação, essa fatiação, né, digamos, da África, como cada área pegando aí, sendo colonizada por um país europeu. Né? Então, o principal ponto. Aqui você pode citar a Conferência de Berlim, a colonização, né, os rivais europeus disputando a partilha da África, né, a gente pode dizer assim. Então aí vai de acordo com o que vocês responderam dentro do assunto. É uma questão pessoal, mas pode ter vários pontos aí relevantes. Questão 2, pessoal, já passando na página 391, ela fala o seguinte: descreva os ideais do grupo Boko Haram. Quem escreveu aí o principal ponto do Boko Haram é a luta pela influência ocidental, contra a influência ocidental, né, na África, e a implantação de leis radicais islâmicas. Ou seja, o Boko Haram luta contra a questão do Ocidente, né, dos países capitalistas estarem influenciando a África, e ele tem também a favor de leis mais radicais, né, de regras radicais aí do islamismo, né? Então o pessoal bem religioso na questão do islamismo, né, extremistas muitas vezes. E aí você tem agora a questão 3. Descreva o motivo que ocasionou a separação do Sudão do Sul. Bom, o Sudão do Sul, pessoal, separou por motivos de questões étnicas e religiosas. Aí você já elimina a questão total. Étnicas, né, por questão de tribos, de grupos inimigos ali, e religiosas também, né, pela questão da religião. Então é o principal ponto aqui na 3. Na questão 4, pessoal, vocês têm a pergunta, explique o que foi a Primavera Árabe. Na verdade o nome Primavera é mais porque floresce a ideia de liberdade contra ali a tirania dos governantes, contra monarquias ou ditaduras, né. Então a seguinte resposta ficaria mais plausível aí. Foi uma onda de protestos que atingiu os países árabes e o norte da África, né? E do Oriente Médio também. Países árabes do Oriente Médio, do norte da África, a partir de 2011. Ela foi realizada por pessoas que reivindicavam melhores condições na vida, né, de vida, e contra regimes ditatoriais, né? Então a Primavera Árabe foi o quê? Foi uma luta contra regime ditatorial, contra a ditadura e a favor de direitos aí dos cidadãos aí. Por isso que é chamado de Primavera Árabe, né? Que os países árabes ali, a maioria voltado com o islamismo, eles procuram ali uma liberdade política, né? É o principal ponto que a gente destaca aqui. E aí vem a questão 5, né? Observe a imagem ao lado. Explique o que foi o massacre de Shaperville, tá, pessoal? O massacre de Shaperville, pessoal, foi em Joanesburgo, né? E onde as pessoas foram mortas durante um protesto contra o apartheid. Ou seja, durante um protesto contra o apartheid, para acabar com o apartheid, a segregação racial na África do Sul, houve muitas pessoas mortas ali, né, no 1960, que acabou entrando para a história como um massacre aí, né, de pessoas que lutavam a favor, né, de liberdade, de questão de acabar com essa segregação racial. E aí você finaliza a questão 5. A questão agora próxima, pessoal, já é o exercício da tarefa.
atividade de tarefa. Aí aqui pedia para pesquisar algum conflito africano que não foi retratado na unidade, né? Saber a localização, o número de vítimas, né? O que aconteceu com o conflito de modo geral e discutir em sala de aula. Como a gente está em aula de home office, né? Tem a aula gravada e o plantão, quem fez e quiser apresentar no plantão para mim, eu dou um ponto a mais, lembre-se disso no plantão, né? E se vocês não quiserem apresentar no plantão, pode mandar para mim pelo WhatsApp também, o país que vocês precisaram, qual que vocês precisaram, que eu dou a pontuação também, tá bom? Mas tem vários locais ali, pessoal. Lembrando que a África não é só a África do Sul, mas tem vários países, tem desde o Egito lá, Marrocos, tem várias áreas, né? Que vocês podem falar sobre conflitos aí, que nem tem a questão do Marrocos com a Itália, teve alguns atritos também, tem vários pontos que você pode citar na história, né? Mas aqui, como é uma questão pessoal, cada um pode ter pesquisado uma área diferente. Aí a questão 2 tinha uma notícia para ler, falando sobre Darfur, o velho retrato da África aí, né? O retrato da velha África. E as questões aqui A, B e C para responder. A questão A diz o seguinte, já a página 392. Quais são os motivos dos conflitos na África? Bom, aqui é bem fácil, né, pessoal? O motivo sempre é o mesmo, né? Disputa de território, riquezas, né? Divergências étnicas e religiosas. Então esse assunto, eu acho que não só na África, mas grande parte do mundo, quando tem um conflito de pessoas, é por território, por terras, né? Quem tem a terra mais fértil. Desde a antiguidade é assim, né? Por território, então por riquezas. Que riquezas tem nessas terras, né? Você tem ouro, tem diamante, tem prata, o que tem de importante ali. Divergências étnicas, né? Um grupo étnico diferente do outro. Isso aqui foi mais implantação também dos europeus, preconceito racial, essas questões todas, né? E também religiosas, acho que um dos pontos mais fortes é a religião, né? Um é islâmico, outro é católico, outro é protestante, outro é não sei o quê, e aí começa aquela briga, qual a religião está certa, no final acaba o povo sofrendo pelo povo mesmo, né? Então, são as principais disputas aí na questão A. Então, se você respondeu riquezas, território, divergências étnicas e religiosas, ou religião, você acertou a questão A. Na questão B, qual foi o motivo que deu início ao conflito de Darfur, né? É que os moradores da região, né, acusaram o governo de favorecer os grupos árabes, né? Ou seja, quando os moradores da região acusaram o governo de favorecer outro grupo, o grupo árabe. Aí você responde a B. E a C, a pergunta é, que outro conflito antirreligioso foi abordado no texto? O conflito entre muçulmanos e cristãos na Nigéria. É a resposta da C. Conflito entre muçulmanos e cristãos na Nigéria. Aí você finaliza aqui a letra C. E vai para o exercício 3. No 3 mostra um pouquinho do mapa da fome, né, pessoal? Da escassez de alimentos, nutrição, um mapa muito triste. É um dos mapas mais, digamos que um dos piores mapas que eu não gosto de ver na apostila, né? Que é um mapa muito triste, né? Que ele mostra um ponto ruim da geografia mundial. E a pergunta é, estabeleça uma conexão entre os casos de fome e os conflitos no continente. Você pode perceber que a maioria das áreas que tem conflito é as áreas que mais sofrem com a fome, né? Pela questão do que o povo está tão preocupado em sobreviver com a luta ali por território, por disputa econômica por diamante, outras coisas, né? E acaba a população mais pobre sofrendo do mundo. Quem viu o filme Diamante de Sangue aí, viu como a família lá, né, do jovem morava numa vila bem precária, bem humilde, bem simples, né? E foi saqueada aí, foi, né, destruída aí, para até pegar os meninos para serem guerrilheiros lá. Então você vê que geralmente o mapa da fome está relacionado também às zonas de conflito, tá? E aí pergunta 4. O que desperta o interesse dos rebeldes sudaneses no Sudão do Sul, né? As reservas de petróleo. O Sudão do Sul aí tem áreas de reservas de petróleo, o que desperta o grande interesse aí dos rebeldes, né? Para dominar a área e ter o controle financeiro ali. E a pergunta 5. Quais foram os países africanos que participaram dos protestos da Primavera Árabe? Tunísia, Líbia e Egito. São esses 3, pessoal. Tunísia, Líbia e Egito. Responde aí a questão 5. Na questão 6 diz o seguinte, observe a imagem ao lado, ela retrata um pouquinho do apartheid, tá? Aqui o sistema político que está apresentado na imagem é o apartheid, pessoal. O apartheid em inglês, aí, tipo, fala um pouquinho aqui, ó, em inglês e africaneiro ou zulu, separava ali 3 línguas, né? Falando um pouquinho que deveriam separar, aquela praia era uma praia de, né, somente de uso branco, né, de pessoas brancas, não de pessoas negras. Segregação racial, né? Uma coisa que é absurda a gente escutar isso aqui em pleno século XXI, né, 2020, mas aconteceu aí no mundo, né, e teve essa separação, né, aqui ó, fala um pouquinho de 1948, quando a minoria era branca, composta de povos aí britânicos e africaneses, né, eles tinham uma política de separação, discriminando os negros aí com a política do apartheid. Então vocês vão colocar o apartheid na 6 que está correto. Marcos Desafio, aí questão 1 aqui, já passando para a página 394, a correta, gente, era a letra B de bola, a imposição de uma identidade islâmica aos cristãos, que são a maioria no sul,
né, essa questão do Sudão aqui. Então a questão B de bola responde a 1, na página 394. Na questão 2, o correto aqui, ó, é o país aqui, pessoal, a área de Ruanda. Ruanda, onde aconteceu o conflito, né? Ruanda é a área dos Tutsis e Hutus, teve um conflito bem triste ali, que marcou a história. Então, a letra E, Ruanda. Questão 3, pessoal, a correta aqui é a letra D de dado, né? Com base na análise do texto aqui, a resolução das condições estaria relacionada à adoção das seguintes medidas. Letra D de dado, reforço do pertencimento nacional, né, e revisão das heranças da descolonização. Essa responde a 3. Agora, passando para a questão 4, a correta aí era a questão D de dado também, né, ao grupo muçulmano extremista atuante no norte da Nigéria, região em que a maior parte da população vive na pobreza. Letra D de dado. O texto refere-se a isso. Questão 5. O momento cívico abordado no excerto aí remete geopoliticamente é a letra E, pessoal. A colonização europeia. E você responde a questão da 5. E, colonização europeia. E na 6, né, o correto aqui, pessoal, letra B de bola, África do Sul, onde aconteceu o apartheid, tá? Foi na África do Sul, um país no extremo sul do continente africano, que leva o nome também do continente. África do Sul é onde aconteceu o apartheid. Letra B de bola na 6. A 7 tem um pequeno texto aí, falando um pouquinho da Primavera Árabe, e aí fala o seguinte, na A, apresente apenas duas causas que motivaram esses protestos e revoluções nos países árabes, né? Bom, está aí a insatisfação da população com o sistema ditatorial, com a ditadura, e problema nas ordens econômica e social do país, ou seja, um problema governamental, ditadura, e um problema econômico no país aí de modo geral. Essa é a questão da B. Ah, desculpe, isso é A. Agora vem a B. Cite apenas 2 países árabes cujos chefes de Estado foram depostos nesses eventos, né? Ou seja, a deposição de chefe de Estado aconteceu no Egito, na Tunísia e na Líbia. Egito, Tunísia e na Líbia foram os países que tiveram a troca aí. Aí, pessoal, na questão da página 396, você aprendeu aqui, pode ser com as suas palavras, você só resume um pouquinho de cada processo. Darfur, a questão do petróleo, do Darfur do Sul, né? Do Sudão do Sul, aliás, né? Que foi a separação aí política entre as duas áreas. Sudão do Sul, você pode falar, né? A região com diferenças étnicas e religiosas. O Boko Haram, grupo extremista islâmico. O Apartheid, política de segregação racial na África do Sul. E a Primavera Árabe é uma onda de protestos contra aí os regimes ditatoriais e a favor, né, de reformas econômicas e políticas, tá? Então você finaliza aí a 396. Não se esqueçam de fazer o para finalizar, esse aqui, ó, aparecendo aqui o para finalizar. Coloca nome, número e série e data, manda pra mim, tá? E aí o fichamento é o mapa mental. Aí já era, pessoal, mandou isso aí pra mim, tá encerrado a apostila, acabamos com chave de ouro, tudo beleza. Falta o quê, pessoal? Mais uma aula falta. Mais uma aula que é a revisão. A gente vai fazer mais uma aula de revisão na próxima aula, vendo tudo que a gente abordou e finalizando o conteúdo do ano aí. Beleza, pessoal? Então tem aula hoje é segunda, né? Essa aula está sendo postada na segunda-feira, né? E aí então na quarta-feira já é a última aula que eu vou apresentar para vocês aí de geografia, tá? Na quinta, última de história, e a gente encerra o ano letivo de 2020. Aí vocês estão aptos aí para o nono ano em História e Geografia, né? Então, pessoal, qualquer dúvida me chama aí, tá? Pode chamar no WhatsApp, fica à vontade. E até a nossa próxima aula, então, aí para encerrar o conteúdo de Geografia. Beleza, oitavo ano? Um abraço para todos, até mais!